Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um V8Cast, que é um oferecimento do V8 Clube Brasil Empresas e Negócios. E se você quiser saber mais sobre o nosso clube, acesse o link aqui abaixo. Eu, ou Tino Martins, né? Eu, Adriano Miranda, ou alguém da nossa equipe vai estar entrando em contato com você. E hoje a gente tem um convidado, meu Deus, pra lá de especial, com um assunto que eu já tô aqui, ó, aquecendo os motores para conseguir já confabular as ideias para a gente conversar. Então vou passar para o meu amigo Tino Martins, que vai fazer as apresentações. Sou Tino Martins. Nós estamos aqui hoje com Alisson. Alisson, bom dia. Bom dia. E aí, como é que tá? Um bom dia a todos, né? Boa tarde, não sei que momento que você vai estar assistindo. Ou até boa noite, né? Agora é boa noite. Porque não importa o momento, mas é importante que você consuma conteúdo de qualidade. Isso aí tá no... Alisson, conta para nós um pouquinho do seu trabalho. Diz aí para nós qual é o sentido, qual é o teu trabalho, o que as pessoas têm acessando o teu trabalho. Show! Hoje eu atuo, né, como especialista em estratégia de negócios e também especialista em criptoativos, onde a gente faz um trabalho aí de assessorar empresários na questão de um hedge, né, de proteção, porque a gente percebe que o real ele tem essa deficiência, digamos assim, e ele vem se derretendo ao longo do tempo. Mas quando você se posiciona numa moeda forte, assim como o dólar, isso você consegue ter uma proteção. E hoje o ativo digital ele vem crescendo cada vez mais no mundo, né? Hoje a gente sabe que 20% da balança comercial já transaciona dólar. A gente vê grandes players fazendo compras através do dólar digital. Então a gente sabe que esse mercado está cada vez mais grande, mais pulsante, assim. E é muito importante a gente estar conectado a essas novas tendências, nova tecnologia, né? Assim como até o pessoal aí da IA. Que maravilha! Olha só, você que está nos assistindo, é um menino, qual é a sua idade? Tenho 24 anos. Olha, e falando de grana, falando da minha idade. Cara, que bacana! Enquanto muitos jovens na sua idade estão ali, né, zumbizão no telefone, você com toda essa expertise no mercado financeiro, cara, falando de dólar, de grana, eu adoro investimento, cara. Eu confesso que, por mais que eu sou novo, eu me sinto que eu entrei atrasado por conta de algumas coisas que eu vi lá atrás. Eu lembro que eu comecei a negociar, né? Eu considero, sim, essa veia empreendedora desde novo. De quantos anos? Desde os 10 anos, né? Por conta daquela história que nós estávamos conversando. Conta essa história é bacana. Vamos lá, mas começou a ver empreendedor aí, ó. Desde novo, eu sempre fui de estar fazendo muitos negócios, né? Comprando, vendendo e... Mas não é turco. Não. Tem pessoas que acham que eu sou árabe. Mas tem jeito. Até teve um tempo que eu me vestia ali, saindo no shopping, assim... Mas tem a veia do pai, isso? Não. Que loucura. Contextualiza para nós, então. Vamos lá, como começa. Mas aí, falando ali, voltando sobre o assunto da veia empreendedora, desde novo, eu sempre fui de comprar e vender. Então, eu comprava, às vezes, brinquedo no 99, principalmente aquelas bolinhas de gude. Aquelas bolinhas eu gostava, além de jogar ela, eu negociava. Então, eu comprava e vendia para os colegas na escola, ia lá, ganhava tudo de novo no joguinho e aí revendia. Recuperava no mercado. Comprava na época, por 5 centavos e vendia 10 centavos, então era... Que demais. Então, isso fazia com que eu tivesse dinheiro para comprar o lanche da escola ali, Olha então isso. era bem maneiro. Era um planejamento, né? Tu via, muito cedo ele... Era um planejamento. E veia, e agora? E aí também tive comecei ali a frequentar uma borracharia de um amigo, e aí a gente ia lá, eu não sabia fazer nada na borracharia, mas uma coisa que eu aprendi foi calibrar pneu, então eu ficava calibrando pneu também, ganhando gorjeta, e ali eu fazia a grana também para comprar esses brinquedos, então era muito. Mas desde cedo você já tinha uma fé ativada, né? Tinha. Você estava sempre acreditando em você, acreditando em Deus, mas também acreditando em você, não? Exatamente. Eu creio que isso é até um dom divino, né? Por conta que eu tive uma forte conexão com Deus. Assim como a gente conversou aquele dia por telefone. Isso aqui eu quero saber. Não é? A gente quer saber, né? Exatamente. Aquele dia não dá. Não. Se soltou na mesa, põe. Exatamente. Porque assim,
eu tive muitas experiências. Eu sou um cara muito intenso. Então, por exemplo, se eu entro no mercado, eu entro num nicho, eu quero meio que aprofundar até eu entender de fato. Intensidade. E como eu comecei a frequentar a igreja desde muito novo, meus pais, né, sempre incentivando aí, a gente está no caminho de Deus, né, seguindo ali o que a Bíblia nos fala, não somente o que pessoas falam. Ter realmente a base bíblica, porque aí você não vai se confundir, porque a gente tem exemplo dentro da Bíblia que até Satanás usou a própria palavra para indagar a Deus, né? Ou Jesus. Então, a gente percebe que a gente tem que ter o conhecimento. Em Oséias capítulo 4 vai falar, o povo perece por falta de conhecimento. E aí, eu me aprofundei muito nessa área de negociação, de entender as pessoas por dentro da Bíblia. E aí eu comecei a entender um pouquinho mais sobre pessoas, comecei a aprender, ter boas conexões, bons relacionamentos, e isso foi ampliando. Daí em 2018 eu entrei trabalhar num restaurante de garçom, auxiliar. Que loucura. Porque eu falei, cara, o que será esse negócio de CLT? Eu vou experimentar. Para ver se dá. Todo mundo fala que tem que ter uma, né, assim, na carteira e tal. Tem que passar por lá, né? E aí eu falei, cara, eu vou testar isso aí, mas nunca precisei para ter dinheiro, né? Mas eu falei, vou testar. Fui lá e entrei nesse trabalho ali de garçom e trabalhei 6 meses e já tava ficando agoniado. Falei, não, isso não é para mim, não. Não nasci para ficar preso. Não nasci para ficar aqui. Cura. E aí o salário era, né, pequeno. O que eu fazia? Eu pegava parte desse valor, comprava roupa em São Paulo e vendia para todas as mulheres da cozinha. Então dobrava o meu valor financeiro. É muito legal. Não, mas veja bem, Alisson, a própria Bíblia fala do financeiro. Sim. Lá no Lei da Semeadura, esse guri é craque, né? Tu vai ter vários exemplos. Eclesiastes 11. E da parte financeira, onde muitas pessoas dizem, dinheiro é a raiz de todos os males, dinheiro é não sei o quê. Cara, mas o próprio Jesus disse, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Aí a gente corrige, né? Claro, exato. No momento ela vai dizer que o dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro. Exato. Né? Quando subiu para a cabeça, confundem, né? Às vezes tiram uma palavra, então confundem as coisas. Não é que o dinheiro ele serve até para alavancar o propósito que Deus coloca na sua vida. Show. Tipo, é extraordinário. Vamos, Adriano, hoje nós temos assunto, vamos explorar esse menino aí. Esse menino tem ouro para jogar aí para quem está nos assistindo agora. Então veja bem, você, 24 anos, 24. Com essa mentalidade, você está aí, às vezes ali com os seus 30 anos e ainda não despertou o seu potencial. E nunca é tarde. Conheço pessoas que despertaram aos seus 50, 60 anos. E aí, Adriano? Não, incrível. Olha só. Com 24 anos, tu chega nessa mesa hoje, mas toma em conta. Você entrou no CLT, aí viu que o salário não era bacana. Aí eu fiz aquele upgrade. Só que eu percebi que eu poderia investir em outra coisa, em outra frente. E aí eu comecei a estudar alguns mercados e acabei explorando o mercado da barbearia, que na época estava começando a hypar ali, né, e tal, as barbearias crescendo. E aí eu entrei e investi, comprei maquinário e tal, e comecei a cortar cabelo sem curso. Aí já saiu da CLT ali. Aí, até então, eu continuei os dois. Ô, louco, então você tava na CLT vendendo as suas roupas pro pessoal da cozinha e já abrindo o teu negócio. Exato. E aí eu fazia uns cortes assim pra ir treinando de cabelo. E o pessoal foi curtindo, né? Os amigos, vizinhos. E aí, até que um dia eu tava trabalhando e cheguei no intervalo, peguei o telefone e olhei um monte de mensagem de um amigo meu. Cara, onde é que tu tá? Eu quero cortar meu cabelo. Aí eu falei assim, cara, eu não trabalho com isso, eu só fiz aquele corte pra nós, né, treinar e tal. Eu, não, mas eu quero cortar contigo. Fiz aquele corte de cobaia. Não, mas eu quero cortar contigo. E aí eu falei, cara, beleza, eu corto, mas é tanto. E aí ele, eu pago. Aí eu fui lá e cortei o cabelo dele. E naquilo eu falei, cara... Tá aí mais uma Aí eu falei, tá, se eu ganhei esse valor aqui, na época eu cobrei R$10. Aí eu comecei a somar, né? Se eu fizer tantos cabelos por dia, é isso, tanto no mês. Aí eu falei, cara, vai dar o dobro do que eu ganho. Eu falei, não, vou encerrar, porque eu tinha um contrato de 1 ano e 4 meses. Aí chegou em 1 ano,
o encarregado, né, o dono ali do restaurante, ele me chamou e falou assim, Alisson, eu quero te efetivar, tu faz um bom trabalho aí e tal. E eu, não, sinto muito, só vou cumprir o contrato aqui e não vou efetivar, já tô com uma outra... Não, ele falou, então tu tá demitido, então. Alisson, eu quero te efetivar. O Alisson falou assim, não, eu quero vazar. Você admitiu na hora? Daí não, na hora não, mas aí deu um delay de 2 dias e já me mandou embora. Aí eu falei, cara, que coisa boa, que maravilha. Aí foi onde eu comecei a cortar cabelo. Na época, aí a gente acha que vai ser 1000 maravilhas, mas não funciona assim. E aí, quando eu abri o espaço, né, na garagem de casa, botei um sofazinho, umas cadeiras de plástico assim, um espelho. Eu falei, cara, vou começar assim, né? Não tem dinheiro pra comprar cadeira. E com quantos anos isso? Isso com 17 para 18. Nossa, top. E aí comecei ali e foi indo. Daí um cliente foi indicando o outro, fui aprimorando. Daí eu decidi aprimorar e aperfeiçoar as técnicas e comecei a fazer curso. Aí não parei mais, né? De curso. Aprendi com, né, grandes referências, inclusive de Balneário Camboriú, Didi, que hoje, né, ele é uma referência. Tem o Leto, eu tive a oportunidade de conhecer um dos maiores barbeiros do mundo, né? Ele é americano, ele não fala nem português, teve que no dia ter intérprete ali e tudo, que é o... Ah, meu Deus do céu. Josh Lamonaca. O nome dele. E o cara é surreal em cortes na tesouras, assim. E eu tive a oportunidade de aprender um pouquinho de técnicas ali, vendo ele no palco. Você sempre buscando se especializar. E aí eu mergulhei de cabeça e atingi bons resultados. Eu cortei cabelo de um integrante da banda Oficina G3. Mas pegou um cabeludo? Você já pegou um cabeludo que nem eu, assim? Duca. Ah, o Duca. Baixista. Baixista, né? Pegou os cabelos loucos desse aí. E o interessante é que Deus, ele te prepara pra tudo. Inclusive, nessa vez que eu fui cortar o cabelo do Duca, eu fui comprar aquelas maletas bonitas, assim, sabe? Ah, sim, que tem tudo pra kitzão. Exato. Aí eu fui comprar aquela maleta e eu não achava em lugar nenhum. E eu achava que aquilo era de cosmético, mas aquilo lá é de ferramenta, né? Eu fui encontrar na 1001. Ou na Tamoio, né? Aí os caras falaram, eu fui nas lojas de cosméticos e ele falou, cara, não tem essa maleta aqui. Isso aqui não é pra... Que eu mostrava, né, as fotos, né? Não, isso aqui não é mala de cabelo. Eu acho que tu vai encontrar em loja de ferramenta. Aí eu fui na 1001, encontrei. Aí, quando eu peguei a mala no corredor, assim, me chamou a atenção uma caixinha, eu olhei, aquelas lâmpadas, sabe, que vai na testa aqui? Sim. Aí eu olhei aquela lâmpada, assim, me chamou tanta atenção, eu peguei, olhei, R$50 uma lâmpada. Eu falei, cara, eu não... Daí botei a caixinha e fui pra ir embora, assim, com a maleta. Aí eu senti, leva. Eu falei, cara, vou levar. Peguei aquela luzinha, não sei porquê, botei na mala e levei, né? Aí cheguei em casa, arrumei o maquinário e fui pro evento lá pra cortar o cabelo dele. Cheguei lá, cara, escuro, não tinha nada assim, ó, de luz, nada, só tinha aqueles canhão de luz assim colorido na lateral. Meu Deus. E aí os caras olharam assim, pô, os barbeiros chegaram, mas não tem luz, não tem iluminação, eles ficaram meio assim pra cortar. Quando eles olharam pra mim, eu já tava com a luz na testa, assim, eu liguei. Ele falou, ó, esse aí é preparado. É o diferenciado de tudo. Aí eu falei, cara, Deus é maravilhoso, ele guia a gente até nos mínimos detalhes, Essa né? intuição. Olha só o que ele falou da voz, né? Exato. A pessoa que a gente mais fala no dia a dia é com a gente, né? E que forma eu falo comigo? E que voz eu estou ouvindo aqui dentro, né? Então, se você busca essa luz, buscar essa cristalização da tua alma, né? tua energia divina, cara, tu sempre vai ter uma orientação certa e não duvida dela, que vai ser na pinha. Toda vez de manhã, quando eu tô indo para um local, para uma reunião, eu peço, Deus guie os meus passos, as minhas palavras, para que a gente não venha, né, tropeçar e seja escândalo lá na frente. Então, assim, eu peço para que Deus dê essa sabedoria. Não, top. E muitas das vezes eu já conversei coisas que eu falei, cara, da onde que surgiu isso? E realmente é algo divino que às vezes Deus coloca no nosso coração, a gente fala e vai ser canal de transformação. Sem dúvida. E às vezes a gente nem entende naquele momento por que você está dizendo tal coisa e de repente você vê, tem toda uma conexão por detrás. Exato. Mas então, e aí você começou com o salão e começou a cortar seus cabelos e a barbearia. E como é que você fez essa transição para você entrar hoje nos nichos que você apresentou para nós, nesses 2 nichos aí? Show. E
eu fui num evento do Seu Elias, que também é um dos maiores barbeiros do Brasil. E nesse evento foi de 2 dias. E ele fez pedaços de apresentações para cada nicho dentro da barbearia. Então tinha apresentação sobre finanças, que era uma coisa que eu já tinha gostado bastante, né? E sempre gostei, sempre tive muito mais aptidão em questão de cálculos do que humanos, né? Uhum. Mas sou fascinado também em humanos. Aí, teve uma palestra de 40 minutos de um cara chamado Anderson Luiz. Ele fala muito sobre PNL, desenvolvimento humano, e ali teve um start, algo a mais, porque eu percebi que muita coisa que ele falou, eu meio que, não que eu já sabia, assim, mas que eu já tinha praticado. E eu fui ver da onde que eu tinha tirado esses hábitos, esses comportamentos e a sabedoria. E eu vi que era do livro milenar, a Bíblia. E eu falei, cara, é muito linkado. Aí eu comecei a linkar PNL, né, o desenvolvimento, neurociência, com o que a Bíblia tem de conteúdo ali. E, cara, deu uma fusão muito maravilhosa. Top. E eu cheguei e comecei a aplicar isso em clientes dentro da barbearia. Aí, um cliente que eu tinha, ele andava de Uno, vinha lá todo, né, às vezes triste, não tinha às vezes nem condições, demorava pra vir cortar o cabelo, porque, né, não tinha condições de, às vezes, pra pagar ali, né. E eu falei, eu vou fazer um teste. Eu conversei com ele, tu aceita fazer umas mentorias enquanto a gente vai cortando o cabelo e tal? Nossa, que legal. E aí ele aceita. Eu falei, cara, isso aqui se você tiver aberto, disponível, esvaziar o teu copo pra tu se encher do que eu vou te apresentar aqui, tu pode ter uma transformação de vida. E aí eu comecei, corte, uma vez por mês eu fazia tipo uma mentoria com ele. Deu 3 meses, ele trocou de carro. Nossa, que legal. E virou outra pessoa. Ele Poder da palavra. começou a andar bem alinhado Sim, e tal. Trocou de sim. trabalho, começou a faturar 3 vezes mais. E eu falei, isso é poderoso. Isso. E aí eu comecei a olhar o mundo das mentorias e estratégia de negócio para você fazer com que as pessoas elas consigam extrair o melhor delas. E aí eu falei, cara, eu vou para esse mercado. Aí saí, fui pro mercado, né? Só que antes de sair da barbearia, eu fui morar para Indaial, porque eu me permito ser guiado por Deus, e Deus às vezes ele pede um sacrifício nosso, né? E nos coloca num lugar pra gente cumprir com algo. Uhum. E aí eu fui morar para Indaial, morar lá e auxiliar numa indústria têxtil, uma coisa nada a ver. Só que lá tinha pessoas com depressão, com ansiedade, e com conhecimento que eu cheguei lá, conversei, recebo mensagens até hoje. Cara, você foi um canal assim que, com o que você falou, com as palavras, o conhecimento que você trouxe, ampliou minha visão. E hoje a gente está vivendo algo muito maior, muito grande, perto do que a gente tinha de visão antes de você ter apresentado para nós aqui. E aí eu percebi, eu aí abri mão, né, da barbearia e fui para lá. Aí aproveitei aí para fazer esse trabalho na indústria têxtil. Aí retornei. Retornei para Balneário Camboriú, tentei de novo na barbearia, comprei um salão ali perto da Tamandaré e tal, só que já não tava mais aquele flow, aquele tesão. E aí eu comecei a conversar com Deus para que Deus me guiasse para algum lugar que eu tivesse mais identificação. Não só identificação, mas que eu pudesse cumprir com o meu próprio... Porque a barbearia, ela é maravilhosa. Só que essas pessoas... Exato, só que você fica ali, dentro ali, entende? Atendendo as pessoas ali dentro. E pra quem gosta, tudo bem, mas eu sou muito imperativo. Inclusive, nos 3 anos de barbearia, todo mês os meus clientes chegavam, cara, tá diferente, porque eu mudava uma coisa, eu pintava uma parede, ajeitando. Eu mudava o ambiente pra mim me sentir num lugar novo. Porque eu sou meio que imperativo, assim, eu gosto de estar em lugares novos, com novas conexões. E aí, eu pedi para Deus para que Deus me desse um trabalho onde eu tivesse uma certa liberdade geográfica, onde eu pudesse atingir patamares financeiros e eu pudesse falar do amor dele também, pudesse conversar. E aí, eu andando na terceira avenida, senti de estacionar e fazer uma compra num mercado que eu não costumava entrar, que é a Imperatriz. Eu não costumava entrar naquele mercado. E decidi entrar, entrei.
E no que eu entro, assim, eu vejo uma menininha, a mãe dela e a mãe da menina, né? No caso, a avó da criança. E aí, eu vi ali, aí a mãe da menina pegou ela no colo e falou assim, ó, você não corre. E soltou a criança, ó. Piu. Aí eu lembrei de um estudo que eu tinha feito que as crianças, elas não entendem o não. Ela não entende o não no começo de uma frase. Você pode fazer um teste, você pode pegar um brinquedo dela e um brinquedo que não é dela, você fala assim, qual que não é o seu? Ela vai apontar pro dela, porque ela entende qual que é o seu. Pode fazer o teste em casa. Se você tem filho, você que tem filho tipo abaixo dos 5 anos de idade, ali entre 1, 2, 3 anos, se você fazer esse teste, você vai ver que ele não entende o não. Então toda vez que você fala não faz, ele faz. Não é por teimoso, é porque ele tá entendendo que você tá mandando ele fazer. E aí eu cheguei e abordei a mãe e a avó e falei assim, sabia que a criança não entende o não? Ela falou assim, como assim? Por isso que ela correu, você falou não corre, ela correu. E aí comecei a conversar e tal, falar um pouquinho sobre... Ela falou, gostei de você, vai lá no meu escritório tomar um café. Aí eu fui lá no escritório, né, todo faceiro, achando que ia vender uma mentoria. Aí cheguei no escritório das finanças ali. E aí, onde você tá hoje? Onde eu tô hoje. Cara. Naquele exato escritório que você foi. E aí eu sentei naquela... Que lugar, cara. Aí eu sentei naquela mesa e comecei a conversar com o pessoal. Ele falou... Me fez uma proposta para mim trabalhar ali com eles e tal. Só que não falou de valores, não falou, né, de comissão, não falou nada. A partir do momento que ele falou assim, ó, a gente tem a linha do Avo Educacional, que é uma linha de estudos, de conhecimento nesse mercado. Aí eu falei, não, eu tô dentro então. Aí, depois, no outro dia que a gente foi falar de acertar, né, de comissões. Os detalhes. Mas quando ele falou, aqui tu vai ter essa oportunidade e ainda tu vai ter isso aqui que é uma linha de conhecimento, né, que a gente tem um economista-chefe lá que passa todo um overview do mercado toda segunda-feira, não só para nós, assessores, como também para o pessoal, né, do Instagram ali, no perfil do Instagram, Avo Educacional, depois quiser acessar. Legal. E, cara, foi surreal. O que eu tô aprendendo ali já vale muito mais do que eu tenho, porque eu sou muito fissurado no conhecimento, em aprender. Eu sou muito curioso. Olha só, mas Adriano, veja bem, ele falou aí da criança. Eu acredito que você foi uma criança que teve toda essa liberdade com os pais. Eles não te aprisionaram muito. Ó, não faz isso, não faz aquilo. Deixaram você despertar essa tua criatividade, ou seja, esse teu eu interior para você chegar onde você chegou hoje com essa idade muito rápida. Então, você não foi criado com aqueles bloqueios, né? E se eu disser que sim? Au! E se eu disser que sim? Explica para nós o que você fez. O meu pai, ele é uma bênção hoje, é uma bênção. Show. É um cara, assim, extraordinário. Eu acredito que eu sou esse cara por conta dele. Legal. Tá. E sou grato pela vida dele. Só que na minha infância eu era muito cobrado. Muito. Por ser o irmão mais velho, né? Eu tenho um irmão de 3 anos mais novo, então eu tinha uma cobrança extrema, né? Não, cuida do teu irmão, não deixa ele isso. Não... Porque meu pai é aquele negócio, a gente não pode entregar algo que nós não temos. Show. E o meu pai, ele perdeu o pai dele aos 9 anos, então ele teve esse compromisso, essa cobrança de ajudar a cuidar dos irmãos, né, de ajudar a guiar ali. E na minha criação, por mais que ele era um pai presente, ele passou a mesma coisa que ele recebeu. E aí ele sempre foi de cobrar muito. É um aprendizado vicariante. Eu tive aquela época de levar aquelas surras, né, então eu tive uma infância, assim, não foi uma infância ruim. Graças a Deus, meu pai sempre batalhou pra, né, não deixar faltar nada na mesa, sempre honrando com os compromissos dele, né, de pai, de homem, mas que ele cobrava, exigia, né, o não, ele não faz, inclusive... Pelo certo. Exato. Então, eu não culpo ele, né, por isso, não culpo, até agradeço,
Era o que ele podia dar naquela... Era o que ele podia dar, né? A gente só tem condição de dar aquilo que a gente recebeu. Exatamente. Então ele entregou até muito a mais do que ele recebeu, né? Então ele já cumpriu o papel dele. Exatamente, já cumpriu, porque ele fez a mais do que ele recebeu. Só que devido até... Por isso que eu falo, cara, que Deus, as experiências... Porque assim, meu pai, depois que ele se converteu, ele realmente se tornou um homem, assim, que mudou da água. Transformado. Exatamente. Então, assim, ele mesmo fala... Então, é um cara hoje que é empresário, tem, né, a parte de construtora ali, ele empreende na questão de construção, reforma. Legal. E ele também nunca gostou muito, assim, de CLT, então eu creio que essa pegada já vem dali, né, já vem de... Tem um DNAzinho, né? Tem. Minha mãe também trabalhou um tempo, assim, mas ela também sempre foi de desbravar ali. Então, graças a Deus, aos pais que eu tenho aí, por mais que não foi... aquela criação como todo mundo imagina, você é assim porque teu pai criou você assim, assim. Não foi. Da Margarina Doriana, acho que até sabe o que é isso. Não, era a criação que a açoiteira comia ali. A açoiteira, viu? Sabe o que é isso? Não, lógico que eu sei. A gente entende isso, qualquer linguajar nesse sentido. Mas e assim, Alisson, tá, e hoje você está, então, prestando serviço para uma empresa, você tem uma especialização ou duas, né, que você trabalha em duas áreas. Como que funciona hoje essas áreas para você? A parte de estratégia, né? Exato. E a parte dos criptoativos? Hoje eu trabalho mais na parte de especialista como no criptoativo. Porque o que acontece? Hoje a gente vê essa questão que a gente comentou no início, da nossa economia, ela tá um caos, digamos assim, né? Verdade. Ela tá um caos, a inflação crescendo. Então a gente vê que o pessoal, eles estão sendo meio que ludibriado, enganado por uma ilusão de um falso ganho. Porque vamos supor, dentro de uma janela de um período de um ano, você ali vamos pegar um valor de 100 mil. Só no ano de 2024, o real desvalorizou frente ao dólar 21,62%. Em um ano? Em um ano. Então, só de desvalorização você já está em perda. Não existe investimento que te pague 20% que vai corrigir, então. Exato, porque além da desvalorização, você tem também a questão da inflação, que supostamente você vai pagar muito mais caro nas mercadorias. Sim. E a questão de ainda impostos, que cada ano parece que está surgindo impostos novos. Então, além da desvalorização, que é algo assim palpável, digamos, você ainda perde nessa questão tributária. Exato, só que as pessoas, elas não enxergam isso, porque a gente não aprende na escola, a gente não tem uma instrução sobre isso. E aí o que acontece? A pessoa pega 100 mil, ela aplica, aí ela vai ver, vamos pegar o exemplo da Selic, né, que está em 15, ela de 100 fez 115. Aí ela vai olhar, rendeu meu dinheiro, 15 mil, né? Rendeu meu dinheiro, eu tinha 100, agora eu tenho 115. Então tá valendo a pena. Mas se ela colocar na ponta do lápis e fazer os cálculos, ela vai perceber que... Não tá. Porque os 100 mil em janeiro já não compra mais o carro que ela queria, por exemplo, em dezembro. Porque o carro que ela queria em dezembro já vai estar um preço diferente. O poder de compra... Diminui. Então a gente percebe essa ilusão. E aí me fez lembrar também de uma cena que eu vi na época do restaurante. Eu fui servir, né, como garçom, servi uma mesa e tava um pai e um filho conversando. Acho que o menino devia ter uns 10 anos. E o pai dele olhando e instruindo o gráfico para ele. Nossa. Ó o dólar. Ó, filho, o dólar tá no momento mais ou menos. Esperar aí mais uns dias, que eu creio que ele vai baixar e a gente faz uma posição em dólar. E aquilo me chamou a atenção. Só que, com a minha ignorância, eu não vi como algo importante. Porque naquela época eu não curioso. Eu achei curioso, porque, nossa, um pai falando pra uma criança de 10 anos. E hoje eu falo, cara, quem dera se todos os pais fossem assim, Pois né? Verdade. Porque, falei, certo menino não tá com cabeça pra pensar nisso. Mas eu lembrei que também com 10 anos eu tinha essa veia de negócio, então eu falei, não, tá tudo certo. Tá no caminho, tá crescendo. Tá no caminho. Eu falei, esse menino vai né, se dar bem no futuro.
E hoje, estudando a questão do dólar, dessas negociações, eu percebo que esse menino, se ele pegou o exemplo do pai, tu entendeu? Meu Deus do céu. E o colégio não ensina sobre finanças. Não ensina sobre finanças, não ensina sobre administração. Não. O pior de tudo, não ensina sobre pessoas. Exato. E o governo quer pessoas atrasadas, pessoas que não entendem para manipular. Exatamente. Pessoas pobres financeiramente, pobres de mentalidade, aí tem o controle de tudo. Uma coisa que você acabou de citar agora, seu Tino, pobre financeiramente. Hoje eu tenho como visão que não existe uma pessoa pobre financeiramente. Existem pessoas pobres de mentalidade. Concordo contigo. Porque a nossa conta ela é reflexo da nossa mentalidade. Mas eu tenho uma mentalidade top e minha conta não tá top. Mas é questão de tempo. É questão de tempo. Se você pegar a tua mentalidade que você acha que ela é extraordinária e que realmente faz sentido, você vai conseguir performar dentro de uma janela ali. É só você ter uma resiliência e não desistir. Todo dia... Exato, mas eu digo que o governo bloqueia isso em você. Ele bloqueia aí, você pensa, tá bom assim, do jeito que tá bom, tendo para comer, tá bom. O próprio sistema de ensino, ele foi criado para isso. Porque o que acontece? Existe até um estudo, né? Não vou abrir muito aqui para não causar polêmica, mas tem até um estudo que fala que o ensino escolar, ele veio já por conta assim, que na época da escravidão, eles perceberam que com o conhecimento que eles estavam adquirindo, né, os escravos, eles já não queriam mais trabalhar, já estavam conseguindo ter liberdade, e aí eles precisavam montar uma estratégia onde eles conseguissem dominar a mentalidade dos filhos dos escravos para que eles trabalhassem de forma escrava sem notar. Então, a gente percebe que a escravidão não acabou. O escravo, por que ele era escravo e ele trabalhava pelo quê? Ele trabalhava para ter um lugar para comer e ter comida e um lugar para descansar. Ele trabalhava por isso. Pelas mesmas coisas de hoje. E trabalhava pelos mesmos motivos do CLT. O escravo melhorado hoje, né? Exatamente. E você vê assim, um campo educacional, existe uma diferença muito grande, a gente falando de mentalidade, quando você é alfabetizado, quando a criança no Brasil, ela passa por uma alfabetização que o início você aprende que o T, a letra T, um exemplo, né, é de tijolo, que remete a trabalho, que remete a uma construção, que remete a uma edificação, a algo sólido, que ensina vários valores. Quando você substitui o T da alfabetização de tijolo para o T de tatu, tipo assim, você já está construindo o que um regresso, né, para que realmente esse processo de alfabetização não cresça com nenhum vestígio de algo para se consolidar, de algo para trabalho, de algo para você empreender. O T de tatu agora ele é totalmente inútil, entendeu? Então a criança é alfabetizada sem os valores de trabalho, sem os valores que agregam mesmo. Então, por exemplo, hoje no Brasil, você que eu digo assim, as pessoas, elas querem estudar na melhor faculdade possível, se formarem, porque elas têm um ideal. Elas querem trabalhar numa multinacional. Ou seja, eles não conseguem conceber que eles podem estar gerindo ou sendo donos de uma multinacional. Então, quando você cita aí ou levanta a bola dessa questão da economia, dessa questão financeira, é um desafio até cultural, tu não acha? Quando você recebe as pessoas, e como que é esse empate do seu dia a dia? Isso é uma das coisas que a gente tem que estar quebrando dia após dia. Porque o que acontece? Como o sistema ele vem nesse formato de querer aprisionar, ele coloca até um discurso de uma falsa proteção, uma falsa segurança. Porque todo mundo que senta na minha mesa, e após a minha explicação, a primeira pergunta que ele me faz é: qual é a minha segurança? Então a gente percebe que o sistema ele quer colocar poupança, o medo ali e tal. Mas a gente tá vendo que tá tendo os escândalos do INSS, sim, Banco Master. Sim. Então a gente percebe que a segurança ela é ilusória, ela não existe. Você tem que, aí é bíblico, você tem que aprender a diversificar, Eclesiastes 11, diversifica
Porque você não sabe, o dia mal pode vir afetar essa lavoura, mas você tem plantações aqui também. Uhum. Então, a diversificação é um fator que vai eliminando a questão de risco, a questão de insegurança. Ela vai amenizando, ela vai O governo não quer que você... Exato, exatamente. Porque aí vem a questão da sabedoria. Uhum. Então, quando você diversifica, você consegue ter uma certa segurança. Mas também que ela não existe. Você não tem nem a segurança que você vai voltar para casa. Você diminui o risco, né? Exatamente. Você, por exemplo, eu vou sair de casa hoje, vou pegar o carro e vou botar na BR 200 por hora. Eu aumentei o risco de não voltar para casa. Uhum. Agora, se eu dirigir em 100, 80, eu pode ter a probabilidade de eu não voltar para casa. Mas o risco, ele diminuiu. Então, o que diminui o risco nas finanças é você ter uma certa estratégia, um planejamento, né? Porque muitas pessoas, elas começam a fazer as coisas sem ter uma estratégia, sem fazer o cálculo. A matemática, ela é, digamos assim, quase exata, né? 1 mais 1, 2. Então, quando você calcula, planeja, você consegue ter uma clareza na hora da execução. Uhum. Então, meu objetivo é atingir a liberdade financeira daqui a 10 anos. Então, mas qual que é a estratégia que você tem trilhado? Qual que é o teu planejamento? Você tem clareza sobre ele? Então, é basicamente isso que nós hoje, como especialista no mercado, a gente vem trabalhando nos clientes. Que legal. Então, a gente faz algo personalizado, não é algo de acordo ali com aquele... De acordo com o cliente, porque eu não posso fazer um Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, por exemplo, do Adriano pro Tino. Por quê? São realidades diferentes. São realidades diferentes. Às vezes empresa diferente, às vezes, né, tônica, o financeiro, então. às vezes a aptidão a risco, porque querendo o conservador é moderado, né? Ela dá mais que a poupança, não? Por quê? Sim. A empresa que você trabalha, ou trabalha, a forma que poupança não é nem investimento. Não, poupança não é investimento. Mas as pessoas têm a segurança Isso. Pode continuar. As pessoas têm a segurança ali na poupança. Ou foi construído isso. Foi construído. Tem que ter uma reserva, porque se eu ficar doente, porque se acontecer aquilo, eu tenho que ter. Mas o governo vai te comendo aquilo ali. A Caixa... Bom, agora não tá. Os bancos. Mas insiste para você ter esse valor lá, porque desse valor eles vão fazer financiamento, disso, daquilo, mas você não está usufruindo daquele dinheiro. E a gente percebe que a gente só está enriquecendo realmente o bolso dos bancários, né? Porque é impressionante. Eu deixo meu dinheiro ali, ele vai me pagar isso aqui, né? 0,8, né? O melhor não deu nada. Não vamos falar de taxas aqui, mas vamos lá. Ele vai te pagar isso aqui. Só que se você resolve pegar dinheiro emprestado, é verdade. O negócio é muito maior. Então tu percebe a desvantagem, porque ele consegue um lucro muito maior, mas o que ele te repassa, que é você que está financiando essa operação, exatamente, o que ele te repassa é mínimo. Você faz parte, né, dessa discrepância. Exatamente. Assim, Aí também tem essa questão da... São N fatores, né? Que se a gente for aprofundar aqui, a gente vai muito longe, né? Tá, fala. Não, porque eu e o Tino nessa área aí, fala aí. Eu adoro. Hoje, assim, o que você entende no mercado como estrategista? Eu sei, a gente tem ações, bolsa de valores, tem os trades, mercado forex, tudo mais. E hoje você tem vislumbrado... Qual o caminho? Assim, eu sei que existe a diversificação dos ativos, que é extremamente importante, mas eu me corrija se eu estiver errado. Eu sempre aprendi o seguinte, que tu quer diminuir o risco, vai para o menos rentável. Entendeu? Você quer ter mais rentabilidade, aumenta e vai para o variável. Como que isso se configura hoje no teu mercado ou no teu dia a dia, assim, na tua expertise? Bom, eu não só no mercado hoje que eu atuo, como desde a visão empresarial. O risco, que nem eu falei, ele vem... Você vai amenizar, não é a questão do ganhar muito ou pouco. Eu vou no que ganha menos porque é menos arriscado. Não. Não necessariamente. Não necessariamente. Por quê? Se a gente vamos falar sobre empresas.
Tem empresas que você consegue uma margem de lucro muito maior tendo menos risco de produto ou de não conseguir vender o produto, né? Desde que você tenha uma estratégia para que você faça fluir aquele formato na empresa. Legal. Então vamos supor assim, eu vou investir em picolé. Um exemplo básico, eu vou investir em picolé. Mas é inverno. Qual que é a probabilidade de vou investir 100 mil em picolé porque eu vou vender? Pô, mas tu não tá tendo um planejamento, tu não tá vendo a variável, agora não é o período. Um estudo de mercado. Exato. Então, toda vez que você vai entrar no investimento, eu vejo que você tem que analisar. Analisar o quê? A métrica do mercado, qual que é o segmento, para onde que ele está indo, a probabilidade de crescimento, né? As tendências. Acompanhar a notícia. Se deu uma consolidada, por exemplo, a gente pode pegar o Bitcoin. Isso. Bitcoin, né? O Bitcoin. Entrei nesse assunto agora. Eu lembro que quando eu comecei na barbearia, foi a época que me ofereceram o Bitcoin. Se eu te falar que já me ofereceram, na época que eu tive acesso ao Bitcoin, ele custava 25 mil reais na conversão, um Bitcoin. Isso há quanto tempo? 2016. Tava tudo isso? Tava. Então o cara tava torrando Bitcoin. O cara me ofereceu Bitcoin por 2 mil. Em que época isso? Ali em 2016. Então devia ser 2.500. Posso ter errado o ponto. Porque eu lembro que era muito baixo. Era muito... Não, muito baixo, porque ele me ofereceu por 2 mil. Mas era o valor dele na época, né? Agora eu não vou lembrar de cabeça. Eu acho que era... Mas eu lembro que ele chegou, ele falou, cara, eu comprei esse negócio... Bitcoin, não a fração dele, né? Não, ele me ofereceu um Bitcoin por 2 mil. Então, isso aí, acho que ele devia valer uns 2 mil. Aí ele falou pra mim assim, cara, eu comprei aqui uns... Eu quero que tu compre um também aí pra tu ter e tal. Por que tu não comprou? E eu falei, cara, que é isso aí? Aí na época eu falei, isso aí é a moeda do capeta, né? Eu vi isso também, cara. Fala, né? Eu vi isso também. Mas hoje ele É a moeda do anticristo. O Bitcoin tá caindo ou tá subindo? Ele deu uma queda, ele tá naquela oscilação normal dele, né? Que uma hora sobe. Só que se você pega a janela de tempo, que nem eu falo, Ele tá crescendo, né? ele cresce. Teve um cliente que ele comprou há 5 anos atrás. E aí ele comprou a 63. Aí subiu, chegou em 70. Aí teve as eleições do Trump. Pum, bateu 100 e pouquinho ali. Aí daqui a pouco ele começou a despencar. Aí falou, meu Deus. Aí chegou ali nos 90 e pouco. Meu Deus, cara, eu tô perdendo dinheiro. Que dinheiro que você tá perdendo se você comprou a 60 e tá em 90? Está diminuindo. Mas aí é prudente, então, você fazer pequenas retiradas estratégicas ou não necessariamente, ou analisar o mercado. Aí... Eu comprei o Bitcoin, eu consegui comprar ele a 59 já. É porque o que acontece? Quem tem o conhecimento e tem o poder aquisitivo, eles fazem estratégia. Eu tava numa roda de conexão lá, num churrasco de amigos, eles estavam comentando, teve uma empresa que nessa época ali mesmo do Trump, eles fizeram uma venda gigantesca. Por quê? O que acontece? O que faz algo ganhar valor e perder valor? É a questão de escassez. Vamos supor, aqui a gente está com três taças dessa. São as últimas do mercado. Aí vai. Não existe mais. Hoje, vamos supor, se paga 15 reais numa taça, 20 reais numa taça dessa, se ela começar a entrar em escassez, ela vai subindo. Então, quem tem, está sendo valorizado. Então, por isso que o Bitcoin, ele a longo prazo, ele só tende a valorizar. Ele só cresce. Porque ele só tem 21 milhões. Então, cada vez está chegando mais perto de finalizar essa mineração. Eu acho que se eu não me engano, dos 21 milhões, 18 a 19 milhões já estão em uso e tem uma galera, uns bitcoins perdidos, né? Exato. Que você não consegue recuperar ele mais na carteira. É, porque se você colocou numa carteira fria e você esqueceu a senha... Já era. Eu nunca passei por isso, mas deve ser uma dor, né, cara? Até hoje, ninguém conseguiu, né? Quebrar essa criptografia dela. Numa carteira fria, né? Sim. Nós estamos quase indo para os finais. Uma deixa para as pessoas que estão nos assistindo, de que forma elas fazem para ter acesso a essas informações e esse trabalho que o Alisson faz. Bom, tem o meu Instagram para acompanhar, né?
E no Instagram tem um link. Tem um link na bio ali que tem o meu WhatsApp. Então, para você que quiser tomar um café lá no escritório, vai ser muito bem recebido. Ou a gente faz também uma videochamada, se a pessoa não for, né, da região. Sim, uma calzinha ali. A gente está sempre viajando, né? Curitiba, nós temos escritório também. Então, pessoal de Curitiba que tiverem interesse em conhecer o nosso trabalho, visitar lá o escritório. Hoje temos 20 escritórios no país. Você faz essa consultoria? A gente faz essa consultoria. Legal. E é de forma gratuita, ela vai entrar lá. Legal. Assim como num banco, você entra e você não paga para utilizar o serviço. E aí você consegue orientar. Exatamente. A gente vai montar o início. Sim. E aí, se a pessoa quiser, gostei, vamos dar seguimento. Aí sim, ela vai ter abertura de conta, vai estar sendo assessorada ali. Massa, pô, bem mais que a poupança, né? Não, meu Deus. Só te perguntar uma coisa, cara, porque, meu Deus do céu, eu tô revoltado com esse tempo aí, o Juan tá acelerando. Ó, a cara dele, a técnica aqui. O que você espera? Você acha que a gente está caminhando para um bear market ou realmente o mercado tende a ter ainda uma última onda? Como algumas pessoas, essa opinião é bem dividida dentro do mercado cripto. Será que a gente já entrou no bear ou será que a gente tem ainda mais uma possibilidade de um bull market vindo para esse ano? A gente tem uma possibilidade muito grande. Por quê? Como eu falei ali atrás, 20% da balança já utiliza como meio de pagamento. Uhum. Entre transações, isso são dados da Receita. Sim, sim. Então, nesses 20% a gente percebe que está tendo um crescimento. Só em janeiro de 25, teve uma movimentação de, se eu não me engano, de 25 bi. 25. Então, assim, é uma movimentação que ela vem crescendo muito. E as pessoas, conforme elas vão aprendendo, tendo conhecimento desse mercado, elas conseguem entrar com mais tranquilidade e explorar esse mercado. E a gente vê a nossa geração aí utilizando muito também, né? Países lá fora já utilizam muito. Até como reserva de valor. Exatamente, assim como os Estados Unidos. E a gente percebe que esse mercado está crescendo. Hoje a gente tem até a tecnologia que você pode abastecer o cartão em cripto. Já faço isso. E aí você utiliza ele em qualquer lugar do mundo. Sem IOF. Exatamente. Ele converte já na moeda local. Cara, a gente vai ter que fazer um outro podcast com esse cara, porque eu tenho é possível um bull market, é isso que você aguarda? A gente tem muita coisa. E outra, então, só para finalizar aqui. Então, esse momento de hoje que está sendo gravado, nós estamos aqui no mês de fevereiro. Eu não sei para quando isso vai realmente. Mas essa queda, então, ela é para um investidor uma oportunidade. Exato. De realmente alocar uns bitcoins ali. Bitcoins. Eu quero depois falar sobre o Ethereum. Tem tanta coisa. Vai lá. Finalizemos aqui, cara. Alisson, qual é a mensagem? O que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes? Uma mensagem impactante para quem está ali de braço cruzado, não tem iniciativa, não consegue tomar uma decisão, uma atitude. Qual é a palavra certa? Que vai lá na medula do cara. Não consegue achar uma solução. Não. Eu vou usar até uma palavra bíblica. À vontade. Não se conformeis com as coisas deste mundo, com a vida que você está vivendo. Uau! Mas transformai-vos. Como que você vai transformar isso? Através da renovação do teu conhecimento. Então, a partir do momento que você começar a buscar novas habilidades, novos conhecimentos e formas de enxergar um horizonte diferente, aí você vai começar a ter resultados diferentes. Então, se você não se conforma, não aceita o que você está vivendo hoje, mas não seja ingrato, agradeça a Deus e aproveita. A gratidão não é somente você verbalizar. Eu tenho um carrinho velho, lava, cuida até você ter um novo. Porque se você não cuidar e não limpar o carrinho ali velho, você não vai cuidar do novo. Então, seja grato, agradeça a Deus por tudo aquilo que tu tem. Porque o conhecimento que você teve te trouxe até aqui. Para você alcançar coisas novas, você tem que buscar conhecimentos novos e habilidades novas. Show. Então, busca conhecimento. Alisson Torres, gente. Isso é muito agradecer de coração, Alisson, por você aceitar esse convite de ter toda essa experiência aí. Eu tô agoniado. Vamos já gravar a parte 2 aí daqui a pouco? Cara, meu Deus do céu. Obrigado, Alisson. Foi incrível, tá? Show. Obrigado a todos. Muito obrigado por estar com a gente aí. Valeu.